O livro do profeta Malaquias, o capítulo de número 4 e o versículo de número 6. O texto diz assim: Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Eu queria que você refletisse sobre o texto. Uma profecia relacionada ao profeta Elias. Tem tradução aí que você vai ver que o texto faz referência a Elias. Deus está dizendo: eu enviarei o profeta Elias. E o profeta Elias vai ter essa missão. Qual é a missão que ele vai ter? Ele, o profeta Elias, fará com que os corações dos pais se voltem aos seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Aí o agravante está no restante do texto. Se isso não ocorrer, o texto está dizendo do contrário. Aí Deus está dizendo: eu virei. Aí é Deus que está dizendo: eu virei e vou castigar a terra com maldição. Diga eu. Grita mais alto. Diga eu. Preciso atrair a bênção de Deus para minha família. Amém? Você é um estudante da Bíblia, tem o hábito de ler a Bíblia Sagrada. Você talvez já leu esse livro do profeta Malaquias, que dentre os 17 profetas das Escrituras do Antigo Testamento, ele está na classe dos profetas menores. Nós temos 5 profetas maiores e temos 12 profetas menores. Mas esse menor não está relacionado com hierarquia, está relacionado com tempo de ministério. E esse profeta escreveu esse livro. E por incrível que pareça, no bojo desse livro tem 4 maldições. A primeira dela nós já achamos que está no verso que a gente leu nessa manhã. Deus está dizendo que se o profeta Elias não conseguir converter o coração dos pais aos filhos, se o profeta Elias não conseguir converter o coração dos filhos aos pais, Deus disse assim: eu mesmo virei e eu vou castigar a terra com maldição. Impressionante que o livro tem 4 maldições. Depois a gente vai descrever elas. E é um paradoxo, porque o profeta profetizou para uma nação, que era a nação de Israel, que estava sob a égide da bênção. Deus constituiu Israel. Deus elegeu Israel. Deus separou Israel e resolveu abençoar Israel. E ele disse o seguinte: vocês são a menina dos meus olhos, fazendo referência a Israel. E vocês serão abençoados no campo, na cidade. Eu vou abençoar o fruto do ventre das vossas mulheres. Vou abençoar o fruto do ventre dos vossos animais, das vossas
vossas crias. Eu vou abençoar vocês de maneira tal que vocês terão recurso financeiro, sobejo, para vocês emprestar outras nações, e vocês não vão precisar pedir emprestado a nenhuma nação. Eu vou abençoar vocês de uma maneira que vocês vão estar aqui, em cima em termos de status. Vocês não estarão embaixo. Vocês serão cabeça e não cauda. E vou proteger vocês de uma maneira que, se o inimigo de vocês vir por um caminho atrás de vocês, eles vão ter que voltar por 7. Imagina que paradoxo, que contradição. A nação está sob essas bênçãos da parte de Deus. Aí aflora, emerge um profeta do contexto dessa nação para profetizar para ela, com a missão de edificá-la, confortá-la e exortá-la. E aí esse profeta escreve falando sobre 4 maldições destinadas a uma nação que já houvera sido abençoada. E eu fiquei olhando à luz do texto e me auto-questionei: por que razão Deus abençoa e depois parece que Ele se arrepende de abençoar? Queria que você fosse ao capítulo 1. Por favor, vou precisar que você use a sua Bíblia hoje. E você vai perceber no capítulo 1, no verso de número 6, você vai ver comigo uma das primeiras razões na qual Deus, que havia abençoado, agora permite o profeta amaldiçoar. O filho honrará o pai. Vou repetir: o filho honrará o pai. O servo, o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha... Vocês descobriram a palavrinha-chave aí? Aonde está a minha honra? Se eu sou Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: ó sacerdotes que desprezais o meu nome. E aí os sacerdotes disseram: em que desprezamos nós o teu nome? Eu queria que você pegasse nesse texto a palavrinha-chave do texto. Deus está dizendo assim: eu estabeleci uma regra. Que regra é essa, Deus? Está lá em Efésios, capítulo 6, verso 1 e 2. Está escrito assim: vós, filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor. Veja bem, está condicionado. Se o seu pai obedece os princípios que Deus pré-estabeleceu para nortear o comportamento da família, você deve obedecê-lo. No entanto, se esses princípios forem quebrados por ele, você não está sujeito a obedecê-lo. Porque o texto diz: vós, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Aí no verso 2 de Efésios 6, diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Repetindo o que ele diz:
honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? A promessa é para que vá bem e tenha seus dias prolongados sobre a terra. Então Deus disse, eu estabeleci uma regra desse relacionamento de família, do que se refere pais e filhos, filhos e pais. E qual a regra que eu estabeleci? A regra é um princípio de honra. O princípio de honra é o seguinte: vocês, sendo filhos, devem honrar os vossos pais. E vocês, como pais, os vossos filhos devem honrar a vocês. E esse é um princípio que eu pré-estabeleci e eu não abro mão dele. No texto de 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, Deus faz referência à família do sacerdote Eli. E o texto diz assim, capítulo 2, verso 30. Portanto, olha o que diz o texto: o Senhor, Deus de Israel, declara, está falando para o sacerdote Eli, prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Então Deus chega para Eli, o sacerdote em Israel, e diz assim: eu prometi a você, Eli, eu prometi à sua família, à linhagem de seu pai, que vocês iriam ministrar diante de mim para sempre, ou seja, perpetuamente. Essa família exerceria o sacerdócio. Agora veja o resultado do texto. O texto diz assim: mas agora o Senhor declara. O que o Senhor declara? Longe de mim tal coisa. Por que Deus se arrepende de ter dito à família de Eli que eles exerceriam o sacerdócio perpetuamente? Deus volta atrás e diz: agora, o que ele diz? Mas agora o Senhor declara: longe de mim cumprir essa promessa que eu fiz a essa família. Por que, Deus, tu não cumprirá? Aí ele diz assim: longe de mim tal coisa, honrarei os que me honram. Honrarei os que me honram. Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Hello? Deus estabeleceu um princípio chamado princípio de honra. E nesse princípio ele disse: dai honra a quem tem honra. Vou repetir: dai honra a quem tem honra. E no que diz respeito ao nosso relacionamento interpessoal em família, no sentido de pais e filhos, no sentido de filhos e pais, Deus estabeleceu esse princípio dizendo: vós filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, honra seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e tenha longevidade, para que os seus dias sejam prolongados sobre a terra. De maneira que aí, no texto que eu pedi para vocês olharem, em Malaquias 1:6, Deus reivindica o cumprimento desse princípio na relação dele
Pai e nós como filhos. A Bíblia diz, Jesus disse assim, quando vocês orarem, feche a porta de vosso aposento e em secreto fale com quem? Com vosso Pai que está nos céus. Deus é meu Pai. Deus é o seu Pai. A oração do Pai Nosso diz, Pai Nosso que está nos céus. João diz, capítulo 1, verso 12, que Jesus veio para os que eram seus. Os seus não receberam, mas todos quanto receberam, foram-lhe dado o poder de serem filhos de quem? De Deus. De maneira que você e eu não somos estrangeiros, não somos forasteiros, nós somos concidadãos santos, nós somos da família de Deus. E nós temos até o direito de chamar Deus de Abba, que significa paizinho. E Jesus disse assim, se vocês como pais, vocês são maus e sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está no céu, não vos dará boas coisas quando lhe pedirem? Então você observa que nós somos filhos. Bata no seu peito e diga, eu. Não, grita alto para o inferno escutar, diga eu sou filho de Deus. E aí no capítulo 1, no verso de número 6, Deus grita assim, estabeleci lá em Efésios 6, 2, que os filhos devem honrar o seu pai. Ele diz, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenha seus dias prolongados sobre a terra. Aí Deus diz assim, eu estabeleci esse princípio, e no contexto desse princípio estabeleci que eu honro aos que me honram, mas eu faço o quê? Desprezo quem me despreza. Aí no capítulo 1, no verso 6, diz assim, Deus diz assim, o filho honrará o pai. Repetindo, olha o que Deus diz. O filho honrará o pai. Aí ele diz, se eu sou pai de vocês, aonde está a minha honra? Aí ele diz assim, o servo honra o seu senhor. Se eu sou senhor de vocês, aonde está o temor, o respeito de vocês para comigo? Aí a nação toda, de forma cínica, desculpa a linguagem, disse para ele o seguinte, em que nós estamos desprezando o seu nome e deixando de te dar a devida honra? Aí ele vai explicar no verso de número 8, capítulo 1, verso 8. Ele diz, porque quando trazeis o quê? Me ajudei. Quando trazeis animais, o quê? Cego para sacrificar-lhes, não faz mal? Quando ofereceis o coxo, o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta ao teu príncipe ou ao teu governador, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Aí o verso 13 do capítulo 1 ainda, verso 13 do capítulo 1 diz assim, ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, quando vocês trazem animais o quê? Roubado, mais o quê? Aleijado, mais o quê? Doentes, e os oferecem
em sacrifício, deveria eu aceitá-lo das vossas mãos? Pergunta o Senhor. Olha para mim para você entender uma coisa. O povo de Israel, que Deus elegeu como menina dos seus olhos e abençoou para eles serem cabeça e não cauda, para eles estarem em cima e não embaixo, eles tinham que prestar culto a Deus. E ao prestar culto a Deus, Deus estabeleceu uma regra quando eles viessem ao culto. Deus disse: ninguém, quando vir ao culto, pode vir à minha presença com as mãos o quê? Quero escutá-lo, gente. Com as mãos o quê? Vazia. Ninguém. Deus estabeleceu essa regra. E ele, ao estabelecer essa regra, ele disse o seguinte: eu conheço as classes sociais entre vocês. Eu sei que dentre vocês tem pobres. Eu sei que dentre vocês tem classe média. E eu sei que dentre vocês tem gente rica, abastada. Então eu não vou ser injusto. Não vou querer uma oferta do pobre semelhante à oferta do rico. Eu vou estabelecer uma regra que a oferta será acessível a cada um de acordo com a sua classe social. E ele diz o seguinte: se você for pobre, quando você vir para o culto, lá no contexto da nação de Israel, vocês tragam uma pombinha ou uma rola, que no mercado é barato, e vocês têm entre as criações de vocês esse tipo de animal, ou seja, uma pombinha ou uma rola, se você for pobre. Agora, se você for classe média, você traz uma ovelha. Agora, se você for rico, você traga um boi. Então estabeleceu essas regras, mas ninguém podia comparecer como? Diante de Deus como? Com as mãos vazias. Teria que vir e trazer uma oferta. E o templo, ou o tabernáculo, na época era dividido em 3 compartimentos. Tinha o átrio exterior, tinha esse lugar aí onde vocês estão, seria classificado ou denominado como lugar santo, e tinha aqui onde estou, que seria classificado como lugar santo dos santos. Ou seja, o povão em si não entrava aqui. O povo, se vinha prestar o culto, vinha só lá no átrio exterior. Ou seja, se a gente estivesse lá hoje, as pessoas as quais são classificadas como membros da igreja, estariam lá no estacionamento com a sua oferta. Não estaria aqui. Só quem entraria aqui seria o sacerdote. E ele entrava num horário, que era às 3 horas da tarde, na hora do sacrifício da tarde, todos os dias, para pegar a oferta do povo que estava lá fora e trazer e apresentar ao Senhor. E aqui nesse lugar que eu estou, só vinha o sumo sacerdote uma vez por ano. Está me entendendo, senhor? E o culto, geralmente entre eles, não era no domingo como o nosso, era no sábado. E quando chegava no sábado, todas as famílias se reuniam e diziam: nós temos que ir a Jerusalém ao culto nessa manhã e nós temos que levar uma oferta ao Senhor. Aí aqui entra o problema. Eu ia no dia, se eu estivesse lá, ia com a minha família para o culto, mas antes de eu ir, eu não podia ir com as mãos vazias, eu teria que levar uma oferta. Então vamos dizer que eu estivesse na classe média. Aí eu olhava para essa ovelha, vou ilustrar para essa ovelha aqui, e percebia: que ovelha linda, que ovelha roliça, gorda, bonita, forte, bela, que linda essa ovelha. Aí eu ia para essa daqui, tá? E olhava para essa aqui e disse: essa daqui está cega, essa daqui está manca, essa daqui está coxa, ela está aleijada. Ah, essa daqui, eu nem sei de quem é, eu estava passando aí e vi ela perdida, eu roubei, trouxe, coloquei ela no meu rebanho.
Aí ele olhava aquela daqui de novo e dizia assim, essa tá roliça, forte, bonita. Ah, faz o seguinte, isso aqui na segunda-feira vai me dar um baita de um negócio. Eu vou lucrar muito com essa ovelha aqui. Mas essa daqui que está manca, coxa, cega, foi encontrada, roubada, ela não tem muito valor para mim. Então eu vou para o culto hoje, eu não vou levar essa, porque essa aqui me dá um baita do resultado financeiro. O que eu vou fazer? Eu vou levar essa cega, manca, coxa, doente para o culto, porque vai ser sacrificada mesmo. Vou levar para o culto. E aí o pátio, o ato exterior está cheio, todo mundo com a sua oferta. Aí o profeta Malaquias fica em pé no meio deles e grita: o filho honrará o pai, o servo honrará o seu senhor. Deus está dizendo: se eu sou pai de vocês, e vocês me pertencem por direito de criação, por direito de preservação da vida, por direito de redenção, se eu sou pai de vocês, e é eu que provi casa para vocês morarem, eu que provi trabalho para vocês trabalharem, eu que provi saúde para vocês viverem, aonde está a minha honra? Aí ele diz: se eu sou Senhor de vocês, onde está o temor de vocês comigo? O respeito de vocês comigo? Aí o povo cinicamente começa a cochichar entre si, e aí faz essa pergunta: mas em que a gente está desprezando e deixando de dar honra ao Senhor? Aí o profeta se levanta no meio deles e diz: quando vocês vêm para o culto, em vez de trazer a oferta, o animal sadio. Vamos ao verso 14 do capítulo 1 para você ver essa palavra do profeta. Capítulo 1, verso 14. O profeta diz assim: maldito seja quem? Me ajuda. Maldito seja quem? O enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica a mim animal que? Defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Gente, deixa eu falar para vocês o seguinte: aqui está a primeira maldição. Deus está dizendo: maldito seja o enganador. O que ele está querendo dizer? Primeiro, eu conheço a estrutura financeira de cada um de vocês. Eu sei quem é pobre, eu sei quem é rico, eu sei quem é classe média. Por isso, quando vocês escolhem a oferta de vocês para colocar no gasofilácio, para oferecer para mim o sacrifício de vocês no culto, eu sei quem está sendo honesto, eu sei quem está dando uma rola, uma pombinha, sendo classe média ou rico, eu sei quem está dando uma ovelha do que poderia dar um boi, eu sei. E aí Deus diz assim: olha, maldito, em vez de ser abençoado, ser cabeça, não cauda, em vez de estar em cima, não embaixo, em vez de ser abençoado no campo, na cidade, fruto do ventre das vossas mulheres, o fruto do ventre dos vossos animais, ter recurso, a vez para emprestar para muita gente, sem pedir emprestado nada a ninguém, maldito seja o enganador, que tendo um macho perfeito, o seu rebanho, traz um defeituoso, cego, manco, coxo, aleijado, para oferecer para mim. Aí Deus lembra eles de novo: lembra que eu disse, eu honro os que me honram.
me honram, e eu desprezo quem me despreza. E Deus estabeleceu 3 instâncias desse princípio de honra. Primeiro, esse princípio de honra diz respeito nós como filhos e ele como pai. Por isso ele diz: o filho honrará o seu Senhor, porque é uma regra que eu estabeleci. Honra teu pai e a tua mãe, para que vá bem e tenha seus dias prolongados na terra. O filho honrará o pai. Aí Deus disse: eu sou o pai de vocês, aonde está a minha honra? A segunda, que talvez a maioria de nós, principalmente os homens, maridos que estão aqui, nunca prestou atenção nisso. Abra aí 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Aí tem um verbo no texto, verbo dar, dando honra à mulher como vaso mais fraco, sendo vós seus corredeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Alô, maridão, que está aqui. Você tem praticado esse princípio de honra no seu relacionamento interpessoal com a sua esposa? O texto está dizendo assim: coabitai com elas, com o quê? Entendimento, inteligente. Se você é inteligente, se você é inteligente, você precisa dar honra à sua mulher como vaso mais fraco. Agora, não é dar no dia das mães honra, comprando um buquê de flores, dando um presente. Geralmente, o presente que você dá, muitas vezes, uma panela de pressão. Ela está cansada de cozinhar. Ou então a máquina de lavar. Dando à mulher honra como vaso mais fraco. Aí vem o agravante: para que não sejam impedidas as vossas orações. Tem maridos que tiveram um pai que era coronéis. Os pais deles eram agressivos verbalmente com a sua mãe. E naquela época eles não tinham muito entendimento. A maioria dos nossos pais eram analfabetos, não tinham uma formação cultural elevada e nem acesso às informações que a gente tem hoje. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas nós não podemos reproduzir a atitude dos nossos velhos, tomando como referência, porque o mundo mudou. E sob o ponto de vista da Bíblia, a mulher é vaso mais fraco. E a gente até esnoba em cima disso e chega a usar um texto como pretexto na Bíblia que diz: vós, mulheres, sejais submissas aos vossos maridos. E alguns acham que submissão é sinônimo de subserviência. Subserviência é diferente de submissão. Submissão é estar debaixo da mesma missão do marido. Vou repetir: submissão é estar debaixo da mesma missão do marido. Deus fez a mulher como adjuntora, como auxiliadora, para estar debaixo da mesma missão que Deus deu ao marido, de governar a casa. Então ela está debaixo da mesma missão. Agora, subserviência é estar debaixo do tapete, pisando. E alguns usam esse texto para fazer até o que acontece em algumas culturas lá no Oriente, tá? Não sei se vocês já observaram, na cultura do Oriente, que os homens andam na frente e a mulher anda atrás, nem anda de mão dada. Não sei se vocês já perceberam.
Eu já percebi, até aqui na América já vi isso, em relação a alguns orientais. No entanto, o texto diz que elas são de fato vaso mais fraco, elas são mais sensíveis, mais vulneráveis. No entanto, Deus deu uma chavinha para elas. Elas são fracas, você não subestima, porque Deus deu uma chavinha para elas, que você pode orar 40 dias, você pode jejuar 40 dias, você pode subir ao monte, fazer vigília. Se você não der a devida honra para elas são capazes de fechar os céus com 7 chaves e a sua oração não sobe. Está escrito no texto, para que as vossas orações não sejam impedidas. De maneira que é um princípio. Gente, Deus não trabalha com outra coisa a não ser princípio. E o princípio de honra é um dos princípios mais relevantes que está no texto, porque ele diz, gente, eu honro os que me honram, mas eu desprezo quem me despreza. E tem alguns de nós que estamos patinando. Como o pastor Samuel? Patinando em que sentido? A gente não decola, não alça voo, não sai do chão, trabalha e não consegue a realização dos nossos ideais, dos nossos sonhos. Não é por falta de trabalho, porque tem alguns de nós que trabalham 80 horas por semana, ganha até bem, mas parece que ganha dinheiro em saco furado. Por que isso, pastor Samuel? Porque o texto está dizendo para você honrar o seu pai e a sua mãe. E esse mandamento tem uma promessa, para que você vá bem. Lembra como é que está a tua mãe agora? Lembra como é que está o seu pai agora? Aonde é que ele mora? Em que cidade do Brasil mora a sua família? Como é que é a casa do seu pai? É uma casinha na roça, cheia de goteira? É uma casinha cheia de mato, porque ele está velho? E você chegou aonde você chegou, porque ele investiu na sua vida? E você não tem coragem de pagar alguém para limpar o quintal dele? Você não tem coragem de comprar telhas novas para acabar as goteiras da casa do seu pai? E aqui você anda ostentando carrão, tirando onda dos melhores restaurantes, usando as melhores marcas, mas você não sai do chão. Agora, se você der honra ao seu pai e à sua mãe, você pode trabalhar 40 horas só por semana, porque o texto tem uma promessa: você vai bem. Ainda com direito de se livrar de bactérias, vírus, todas as doenças que matam, que estão aí, porque o texto está dizendo que você vai ter longevidade. Quando estão entendendo, pode dar uma glória a Deus. Primeiro, honra o teu Deus. Segundo, honra teu pai e tua mãe. Terceiro, honra a sua mulher. E finalmente, vamos voltar ao texto que a gente leu. Termino aqui a palavra, capítulo 4, verso 6, está dizendo assim, ele fará, ou seja, Deus está dizendo assim, eu vou enviar o profeta Elias. E quando eu enviar o profeta Elias, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Aí Deus disse, se isso não ocorrer, do contrário eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha para mim aqui, meu nobre, minha nobre. O maior desafio nosso nesse século, chamado século 21, é ter o coração dos nossos filhos convertidos ao nosso,
e o coração nosso convertido aos nossos filhos. Tem pais que têm filhos pequenos e eles não têm o coração, os filhos pequenos não têm seus corações ainda convertidos aos seus pais. E os pais também não são convertidos ao coração dos seus filhos. Por quê, pastor Samuel? Porque nós estamos sob uma pressão de caráter diabólica, nunca visto na história da existência da raça humana contra a família. O diabo investiu todos os recursos que ele tem no inferno para destruir a sua família, para destruir a minha família. A forma dele destruir as nossas famílias é fazendo com que os nossos filhos endureçam a servir contra nós como pais. Porque se eles fizerem isso, eles quebram o princípio da honra. Vós, filhos, honra seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem. Seu filho só irá bem na história dele, na vida dele, nessa terra, se ele aprender a te honrar, pai. Se ele aprender a te honrar, mãe, ele irá bem e não vai morrer precoce, na mão das drogas, na mão dos traficantes. Não vai morrer, porque ele terá os seus dias prolongados na face da terra. Mas você tem uma missão. Eu tenho uma missão como pai. E qual é a missão que a gente tem? Converter o coração dos filhos nossos ao nosso. Nossos filhos têm que nos apreciar. Nossos filhos têm que nos estimar. Nossos filhos, independente de faixa etária, têm que baixar a crista quando a gente falar com eles. Nossos filhos têm que nos respeitar, mas eles não vão aprender isso na base da força e nem na base da violência. O texto diz: ensina, vou repetir, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e até quando crescer, ele não se desviará dele. Agora entenda uma coisa: para de achar que você é moderno, empurrando celular, iPhone para o seu filho, empurrando iPad, comprando videogame, deixando ele trancado dentro do quarto a semana inteira, sem a sua atenção. Para de pensar que isso é moderno, porque você vai estar sofrendo no futuro. Mas Deus falou: eu vou enviar um profeta. Eu vou repetir, Deus disse: eu vou enviar um profeta. E o profeta Elias não está aqui nesta manhã, mas ele enviou o profeta Samuel. E eu, como profeta, vim aqui nesta manhã desafiar você, pai, mãe, converter o coração dos seus filhos ao coração de vocês. E vem desafiar você não apenas converter o coração dos seus filhos ao seu, mas o seu coração tem que estar convertido ao coração dos seus filhos, porque a Bíblia diz: vós, pais, não provoqueis ira dos vossos filhos. Tem pai bruto, grotesco, violento, agressivo, verbalmente chamando o filho de burro, dando tapa na cara. Filho não se bate com a mão. Quando você bate no seu filho com a mão, você está chamando ele para brigar. Filho se bate com vara. Vou repetir. Filho se bate com vara. E tem pai espancando o filho com a mão, e ele cresce revoltado, irado, e vai chegar um tempo que ele vai te encarar. De maneira que esta manhã o espírito de conversão está aqui. Ai, irmão, eu estou sentindo a presença.
O espírito de conversão está aqui. Deus está te dando uma saída para que você tenha uma família sob a bênção de Deus. Eu profetizo que a sua família será cabeça e não cauda. Eu profetizo que a sua família estará em cima e não embaixo. Eu profetizo que a sua família será abençoada no campo, na cidade. Eu profetizo que o fruto do ventre da sua mulher será abençoado. O fruto do ventre dos seus animais será abençoado. Eu profetizo que Deus dará recurso a você. Só Deus. Para você emprestar para muita gente. Sem ficar com pires pedindo emprestado lá a ninguém. Porque a bênção que enriquece, que não acrescenta dores, está sendo liberada em cada família nesta manhã.